Na última aula, nós vimos a parte de álgebra de Boolean. Se você ainda não está seguro em avançar, você não entendeu ou você está com alguma dúvida, tire suas dúvidas antes de avançar nesta aula. Porque nesta aula nós vamos fazer uma aplicação direta da álgebra de Boolean. E vamos tratar sobre minimização de expressões lógicas. Nós vamos pegar uma expressão lógica em álgebra de Boolean e vamos reduzi-la utilizando aqueles teoremas e propriedades que nós já vimos lá na última aula. Então é importante que você domine ou tenha pelo menos uma consulta, uma forma de consultar para ir acompanhando esta aula também. E vamos ver também aqui o conceito das expressões serem iguais. Lembra que eu falei na última aula que um dos postulados era sobre a substituição, né? Eu posso substituir uma expressão por outra desde que elas desempenhem o mesmo papel. E aqui em eletrônica digital, para desempenhar o mesmo papel, significa que tenham as mesmas tabelas da verdade. Então a gente vai fazer isso nessa aula também e vai pegar a parte de minimização de expressões lógicas, beleza? E aí, tudo certo? Podemos começar? Aqui temos uma expressão lógica. Aqui nós não vamos obter o circuito, nós vamos reduzir esta expressão lógica utilizando álgebra de Boolean. Ela tem redundâncias, então você aí vai ter mais portas lógicas para poder implementá-la e, consequentemente, o circuito será mais complexo. E vamos ver que com a minimização da expressão lógica utilizando a álgebra de Boolean, você consegue reduzir a complexidade do circuito e ainda você consegue reduzir o custo da produção desse sistema lógico, beleza? Então vamos pegar aqui, tem uma expressão de 3 variáveis em função de x, y e z, e vamos começar a destrinchar a expressão. Geralmente, quando ela tem parênteses, você pode começar a fazer a distribuição, utilizar um dos postulados sobre a distributividade, e depois você vai agrupar os elementos para colocar em evidência, feito você resolvia expressões numéricas ou expressões literais durante o seu trajeto no ensino médio ou no início da graduação, em que você resolvia expressões literais, lembra? Então aqui basicamente vai seguir a mesma linha, só que você vai estar trabalhando com expressões lógicas, tranquilo? Então vamos lá, eu vou fazer primeiro essa distribuição desse elemento com esses elementos aqui do parêntese. Então a nossa função aqui de x, y e z, ela vai ficar com a seguinte cara. Aqui você vai ter x barra y, z, você fez a distribuição aqui com z, ou x barra y, y barra x, ou y barra z. Agora vamos lá. Eu não vou citar aqui as propriedades, é bom você estar com elas anotadas, eu não vou citar o teorema x aqui, ou o teorema y, a propriedade tal. Vamos começar a observar os agrupamentos dos elementos aí. Repare aqui, ó, esses dois elementos aqui, eles chamam a atenção, né? Eu estou fazendo um ilógico entre a variável e a variável barrada. Nós vimos lá que esse tipo de operação, quando você pega uma variável e faz um ilógico com a variável complementar dela, né, a variável barrada, isso aqui vai lhe retornar zero, né? E aqui eu vou ter x barra e x e zero, né? Só pelo fato de ter zero aqui e qualquer coisa já me daria zero, mas isso aqui também vai te dar zero. Então tudo isso aqui vai restar zero para você, né? Todo esse elemento aqui, o resultado aí é zero. Então você tem que f, eu vou colocar somente f aqui para facilitar, vai ficar x barra y, z, ou 0, que é isso aqui tudo, ou y barra z. E você viu também que 0 ou qualquer variável lógica vai lhe dar a variável lógica. Então esse 0 aqui ele pode sumir e a expressão pode ficar como x barra y, z, ou y barra z. Beleza? Então vou pegar aqui, avaliar aqui agora, né? Repare que eu tenho z nesse daqui e z nesse, né? Tem um z aqui e tem um z aqui. Tranquilo? Então vamos prosseguir aqui, ó. F será igual a z fazendo end lógico com y barra ou y x barra parêntese. Essa propriedade aqui é uma propriedade que tem lá, que é
A ou A barra B é igual a ou B. Se você não lembra, eu vou lembrar aqui, ó. Vamos voltar lá para o livro da álgebra de Boolean e vamos pegar este teorema aqui, ó. A ou A barra B é igual a ou B. Então vou voltar lá para o meu livro da álgebra de Boolean com minimização e eu tenho aqui, ó, A ou A barra B é igual a ou B. Quem é o meu A? É o Y barra, né? Então meu A é o meu Y barra. Ou aqui quem é o A barra? O A barra nada mais é do que o Y barra barrado, não é verdade? E aqui você vai ter o seu B, que é o X barra. Então, o resultado aqui que vai ser AB, na verdade vai ser Y barra ou B. Ou B não, né? Ou X barra. Então, essa sua expressão aqui, ela fica com Z e Y barra ou X barra. Tranquilo? Ou você pode escrever ela da seguinte forma: Z, Y barra ou Z, X barrado. Essas são as duas formas de você representar a sua expressão minimizada, né? Repare que enquanto a função original, ela tinha quantas operações aqui? Ela tinha um I lógico, outro I lógico aqui, outro I lógico e outro I. Ou seja, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 I lógicos. Tinha duas ou, né? E tinha 3 inversões, né? Na verdade, duas, porque nós vimos que o Y barra aqui, quando for montar o circuito, você pode puxar uma derivação, né? E repare na redução aqui, você só tem 2 AND lógico, aqui você só teria um, né? Um AND lógico e um OR. E aqui você teria 2 AND lógico e um OR. Essa daqui ainda estaria na forma mais reduzida ainda, na verdade. Essa primeira aqui, ela seria a sua forma mais reduzida, né? Essa segunda é outra forma de você expressar também. Tranquilo? E com relação à expressão, veja, eu estou dizendo que esta expressão aqui é igual a essa. Elas podem ser substituídas. Por quê? Porque elas geram a mesma tabela da verdade. Então vamos fazer aqui, vamos encontrar a tabela da verdade deste circuito. Eu vou pegar e vou... No caso mais mecânico que você faria, é você testar para todos os casos aqui, você obter a saída F. Então você pegaria F de 0, 0, 0. Quanto é que vai dar? F de 0, 0, 0 vai ser igual a 0 AND 0 barra ou 0 AND 0 barra. Isso aqui vai me dar 0 e 1 ou 0 e 1. Isso aqui vai me dar 0. Aí você colocaria 0 aqui nesse ponto. Se você for fazer isso para 2 variáveis é tranquilo. Para 3 variáveis já vai dar um pouquinho de trabalho. Para 4 vai dar um trabalho mais ainda, porque isso aí você vai ter que fazer para cada variável lógica. Como é que a gente faz aqui? Como é que eu vou mostrar para você fazer de uma maneira mais rápida, né? Repare que aqui é uma operação de AND. Eu vou pegar a partir dessa expressão aqui. Vamos analisar a partir dessa expressão aqui. Você pode fazer ou com essa, mas vamos fazer com essa aqui. Quando essa função aqui vai ser igual a 0? Essa função aqui vai ser igual a 0 quando... Repare que você tem uma variável lógica fazendo I lógico com um bloco aqui, que pode ser considerado como uma variável lógica. Então, sempre que esse Z aqui for igual a 0 e fizer I lógico com qualquer coisa, a sua função vai lhe retornar 0. Então, sempre que o Z for 0, o meu F vai ser igual a 0. Então, sempre que o Z for 0, o Z é 0 aqui, retornou 0. Z é 0 aqui, ele é aqui também e aqui. Até aí, beleza, né? Quando é que essa função aqui ela vai ser igual a 1? Para ela ser igual a 1 aqui, você vai ter que ter o Z igual a 1 e o resultado aqui dentro vai ter que ser igual a 1. Quando o resultado aqui dentro vai ser igual a 1, repare que você tem um OU aqui, né? Então você tem um OU entre Y barra e X barra. Você está me dizendo que para isso aqui gerar 1,
esse meu y tem que ser 0, porque ele complementar vai ser 1 ou qualquer coisa, ou o meu x tem que ser 0, para ele ser complementado aqui e gerar 1 ou qualquer coisa. Então, quando ou x ou y, ou x ou y for 0 e o seu z for igual a 1, essa minha resposta vai ser igual a 1. Então, quando z for igual a 1, eu vou reparar quando ou y ou x forem iguais a 0. Então, nesse caso aqui, o z é igual a 1, o x ou y é igual a 0. Então, a minha resposta aqui vai me retornar 1. Nesse caso aqui, o z é igual a 1, o x é igual a 0. Lembre-se que aqui tem que ser ou x ou y igual a 0. Então, isso aqui vai me retornar 1 também. Z é igual a 1, ou x ou 0, me retornou 1 aqui, né? E aqui, ó, z é igual a 1, só que o x e o y são iguais a 1. Então, para esse caso, vamos fazer o teste. Para esse caso aqui, né? F de 1 vai me dar igual a 1 and 1 barra ou 1 barra. Isso vai me dar 1 e 0 ou 0. Isso será 1 e 0, que é igual a 0. Então isso aqui vai me dar, retornar 0. Então você descobriu a expressão lógica aqui para essa função. Vamos chamar essa função de f'. E vamos chamar a função aqui f. Aqui é f'. E aqui f é essa sua função, beleza? Então vamos analisar essa função aqui. Quando essa função aqui vai ser igual a 1, por exemplo. Repare que isso aqui é um bloco ou outro bloco. Então, esse bloco sendo 1 ou qualquer coisa vai me dar 1, não é verdade? E quando é que esse bloco é igual a 1? Quando o meu y for igual a 0 e quando o meu z for igual a 1. Por quê? Se o y for igual a 0, vai ficar 0 barrado aqui e vai me dar 1. E será 1 e 1 que vai gerar 1. Então eu tenho que procurar aqui na tabela onde o y é igual a 0 e onde o z é igual a 1, para poder a minha função retornar 1. Então, onde o y é igual a 0 e o z é igual a 1. Você tem esse caso. Então, aqui você vai ter 1. Y igual a 0 e z igual a 1. Você tem esse caso aqui. Beleza? Era esses dois casos que você queria. Y igual a 0 e z igual a 1. Agora, esse bloco aqui já é mais complexo para a gente analisar, né? Esse bloco aqui, quando é que ele vai ser 1? Aí você teria que avaliar para todos os casos aqui, né? Mas vamos simplificar. Quando essa expressão aqui vai ser igual a 0? Quando esse elemento aqui for igual a 0 e quando este elemento aqui for igual a 0. E quando este elemento aqui é igual a 0? Repare que eu tenho aqui um x barra e y e um bloco lógico. Ora, se o y for igual a 0 aqui, já vai me gerar 0 para todo esse bloco lógico, já que eu estou fazendo o in lógico com todo mundo aqui. E se meu z for igual a 0 aqui, ele vai me gerar 0 para esse bloco, e aqui o y já está gerando 0, você vai ter como resultado 0 ou 0, vai me dar 0. Então vou procurar na tabela onde o z é igual a 0 e onde o y é igual a 0. Os dois têm que ser iguais a 0. Então onde o z é igual a 0 e onde o y é igual a 0. Eu vou até colocar com outra cor aqui, ó. Aqui vai ser 1 e aqui é 1. Então onde o z é igual a 0 e o y é igual a 0. Então é nesse ponto, z é igual a 0, y é igual a 0. Z é igual a 0, y é igual a 0. Aqui não é, o z é igual a 0 e y igual a 1. Aqui tem um 0. Então, para esse aqui, se o y é igual a 1, para que isso aqui me gere um 0, eu tenho que ter que esse x barrado tem que ser igual a 0. E quando esse x barrado é igual a 0? Quando o x for igual a 1, porque eu vou ter 1 aqui, barrado vai ser 0. Então, se eu tiver o x igual a 1 e o z igual a 1, o x igual a 1 e o z igual a 0, vai me gerar 0 para todo mundo aqui, né? Então, x igual a 1 e o z igual a 0 aqui. E aqui o x igual a 1 e o z igual a 0. Então, aqui também vai me gerar 0. Próximo passo, né? Para isso aqui gerar 0 também, eu posso ter quando o y for igual a 1, não é verdade? Quando o y for igual a 1, vai estar barrado, vai para 0. Então, vou procurar aqui onde o y é igual a 1, aqui nesse ponto,
E o meu x foi igual a 1. Então, quando o y for igual a 1 e o x for igual a 1, aqui nesse caso, eu vou ter 0. Porque eu vou gerar 0 nesse ponto e 0 nesse ponto. Vai sobrar esses dois casos. Você pode testar esses dois casos, por exemplo. Eu posso pegar ali a minha função, essa aqui era a f', né, que a gente estava testando. Deixa eu chamar ela de f' para a gente. Opa! Essa função f' é a função reduzida. A gente estava testando a função f' aqui. E vamos pegar essa função maior aqui e vamos testar esses dois casos. Então você tem aqui, ó, f de 0, 0, 1, 0. Lembre-se que isso aqui é x, y, z. Vai ser igual x barrado, você vai ter 0 barra aqui, o y vai ser 1. Aqui você vai ter z igual a 0, ou y barrado vai ser 1 barrado. O x será 0, ou y barrado 1 barrado, e aqui o z 0. Então você vai avaliar aqui, ó. Isso aqui vai me dar o quê? 0 barrado vai dar 1, isso aqui você obtém 1. Aqui eu vou ter 0 ou 0, então isso aqui vai me dar 0. E como você está fazendo 1 e 0, isso tudo aqui vai me dar 0. E aqui você tem ou 1 barrado vai dar 0 e 0, isso aqui vai me dar 0. Então toda essa expressão aqui vai ser igual a 0. Então aqui, para esse caso, você tem 0 também. E para esse caso aqui, o último, f de 0, 1, 1, você terá 0 barrado, y, 1, ou não, né? Abre parêntese, z, 1, ou y barrado, que é 1 barrado, x, que é 0, ou y barrado, que é 1 barrado, e z é 1. Então você vai ter aqui, ó, 0 barrado vai ser 1, então isso aqui você resulta em 1. Aqui você tem 1 ou qualquer coisa, não importa, isso aqui vai ser igual a 1. A gente viu que 1 ou qualquer coisa é igual a 1. Então 1 e 1 aqui, isso vai me resultar 1. Isso aqui será ou 1 barrado vai dar 0, isso aqui vai me restar 0. E 1 ou 0 vai me restar 1, né? Isso aqui tudo vai me restar 1. Então, essa função vai ser igual a 1. E aqui vai ser igual a 1. Então, essas duas funções são iguais. Por que elas são iguais? Porque elas geram a mesma tabela da verdade. Repare que todos os elementos aqui, eles são iguais. Então, você pode substituir uma função pela outra sem perder a generalidade ou a funcionalidade dela, porque as duas geram o mesmo comportamento, beleza? Nessa aula nós usamos de fato a álgebra de Boolean para realizar a minimização de uma expressão lógica. Vimos que a expressão inicial era relativamente grande comparada com a expressão reduzida que encontramos. E para destacar nessa aula, eu quero dizer que a minimização através da álgebra de Boolean, ela consegue reduzir o custo de um circuito lógico, porque você consegue reduzir o número de portas lógicas e interconexões que você, porventura, tenha na expressão original e na expressão reduzida você conseguiu eliminar. Você reduz a complexidade, não é verdade? Porque uma expressão lógica grande ela vai lhe gerar um circuito maior e, consequentemente, mais conexões e mais complexidades. E quando você obtém uma expressão reduzida, você consegue reduzir essa parte de conexões e complexidade que você pode obter no seu circuito. E vimos também nesta aula que duas expressões elas podem ser substituídas se elas geram as mesmas tabelas da verdade. É um dos postulados lá da álgebra de Boolean. Então aqui nós provamos que as duas expressões eram semelhantes, eram iguais, não é nem semelhantes, eram iguais, porque elas geravam a mesma tabela da verdade. Apesar de o tamanho delas e os elementos que compõem a expressão lógica serem diferentes, mas como geram a mesma tabela da verdade, o mesmo resultado, elas podem ser substituídas uma pela outra sem problemas. E se você ainda não conseguiu fixar esse conteúdo, eu sugiro você fazer exercício. Se você tem um livro-texto indicado neste curso, você resolver as questões relativas a esse assunto. E se você não tiver, você pode procurar o conteúdo na internet. Eu vou deixar algumas questões disponíveis para esta aula para você fazer, juntamente com a resposta. E você procura exercitar para poder
gravar na sua cabeça, né, deixar mais solidificado aquelas propriedades e postulados, enfim, aquilo da álgebra de Boole que vimos e você consiga fazer com mais naturalidade. Então, eu aconselho você resolver esses exercícios que eu vou deixar após esta aula. E se você tiver qualquer dúvida, não hesite em perguntar, né? Me mande uma mensagem direta, feito eu digo, ou então deixe a dúvida no fórum deste vídeo, beleza? Então na próxima aula nós vamos continuar com esse assunto, só que o foco principal será no teorema de De Morgan. É importante que você entenda também como é que funciona esse teorema. Nós vamos fazer uma redução também de uma expressão lógica, né? Uma expressão com funções lógicas, mas utilizando o teorema de De Morgan para você ver como ele funciona e como ele é aplicado na minimização de funções lógicas, beleza? Vejo vocês então na próxima aula. Até mais!